Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. O hino de número 10. Entrega. Somente um coração.
Deus, maravilhoso Pai, que dia alegre, Senhor, com essa chuva. Sabemos que a chuva é bênção. Que alegria, Senhor, para que os agricultores talvez já estivessem desanimados com tanto sol, com tanto calor. E o Senhor, no momento certo, vem e abençoa cada um de nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos em uma casa de oração, juntos entre irmãos, para louvar e glorificar a Deus. E agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, pelos livramentos, pela tua graça e a tua misericórdia diária. Abençoando cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, perdoa os nossos pecados. Fica com todos nós durante essa adoração. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Senhor, maravilhoso Pai, estamos tão gratos a Ti, Senhor, porque temos a oportunidade de abrir nosso coração. Tanto para agradecer, Senhor, como para muitas vezes apresentar Ti, Pai, nossos medos, nossas angústias, nossas satisfações. Reconhecendo também, Senhor, que o Senhor tem tomado providência na hora certa. Como é tão bom, Pai, confiarmos em Ti. Às vezes, Senhor, as coisas não estão se organizando. Às vezes as coisas estão fora do lugar. Mas sabemos, Senhor, que no lugar, no momento certo, na hora certa, Pai, quando nós estivermos preparados, o Senhor vai responder. E aí nós vamos reconhecer que foi o melhor momento sempre. Deus Criador do céu e da terra nos prepara, Pai, para vermos tantas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor a cada dia nos mostra a beleza da tua santidade e a tua providência. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda a confiar mais em Ti. Nos ajuda, Senhor, no exercício da nossa fé, porque às vezes a gente é tão fraco, nossa fé é tão pequena. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso e mesmo assim o Senhor responde, mesmo diante de pessoas tão fracas, tão falhas, tão sem fé. Cada dia, Senhor, nós possamos, através das provações, sair fortalecidos e revigorados, Senhor. E que elas sirvam, Pai, não para nos afastar de Ti, não para nos deixar cair do caminho, mas que seja a confirmação, Senhor, que estamos no caminho certo. Porque aqui é para realmente, Pai, ser difícil, realmente é para ter provas, mas que tudo isso, Senhor, seja para nos unir mais a Ti, para nos mostrar, Senhor, que temos que ser mais dependentes de Ti e para que possamos sair mais fortalecidos. Continua conosco, Pai, fortalece nossos irmãos que não puderam vir aqui do culto de oração, porque o Senhor sabe, Pai, a importância do culto de oração. Quando eu vinha para cá, Senhor, no meu coração, eu questionei quantas pessoas voltando da academia, indo para a escola ou para algum passeio qualquer, mas muitas pessoas, Senhor, por causa de uma simples chuva, Ele vai deixar de vir para a tua casa de oração e pedindo de receber, Senhor, a tua palavra, a tua bênção. Mas Deus, Tu sabes de todas as coisas, que a tua palavra chegue a essas pessoas, que eles sintam, Pai, mesmo em casa, sem possibilidade de vir no seu motivo, sem a chuva ou outro, mas que eles sintam, Senhor, a tua presença, a tua luz. É o que pedimos, Pai, desde já nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
momento, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a pregadora, que ela venha falar tudo aquilo, Senhor, que venha de encontro à nossa necessidade e à necessidade dela mesma. Que cada palavra, Senhor, seja transformadora na vida de cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica os nossos propósitos. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, esses últimos dias, eu tenho agradecido tanto ao Senhor, porque quando a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente diz assim, Senhor, eu quero viver algo novo. Não tem aquela música, aquele louvor, né? Eu quero viver algo novo. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e assim, eu tenho visto que cada dia a gente tem que valorizar muito mais as pessoas e a gente tem tido a oportunidade de viver experiências maravilhosas e relações saudáveis que trazem situações que são realmente dignas de louvor a Deus, que você vê que são experiências que nos acrescentam, né? Nos faz melhor. Então, gente, eu creio que o que a gente tem que viver são ambientes que trazem a atmosfera celeste, tanto para os nossos relacionamentos, como para o nosso lar, que a gente possa estar perto de pessoas que nos acrescentem, pessoas que realmente nos elevem a atmosfera celestial, porque o Senhor, Ele tem tantas maravilhas para a gente, às vezes a gente perde tempo, né? Com coisas que não nos elevam, não nos edificam. E aí a gente tem que tomar decisões diárias. Gente, eu recebi aqui uma palavra que me impressionou e me mudou, que eu fiquei assim, Senhor, eu tenho que pregar essa palavra que eu recebi aqui. E aí, gente, eu relutei, porque assim, como eu falo para muitas pessoas, como eu oro muito, às vezes eu recebo algo e às vezes eu reluto muito para eu chegar e entregar essa palavra. Às vezes para uma pessoa, às vezes até para a igreja, porque eu questiono muito a Deus, eu sou feito de ideão. Até já falei para algumas pessoas que eu gosto de questionar e pego lá o algodão, Senhor, molha o algodão e ao redor fique seco, ao redor fique molhado e o algodão seco. Mas aí eu questiono a Deus porque a gente não pode ser leviano ao entregar algo que Deus nos dá. E creio que Ele realmente tem nos guiado na palavra, no que Ele tem feito na nossa vida. E como como o Maurício disse, quando a gente está com uma convivência mais afinada com Deus, a gente sente a presença dEle. A gente sente quando Ele está falando, né? E aí a gente tem que se permitir ser moldado por Deus e ser mudado, né? Gente, o título é bem pesado, viu? E aí até eu aceitar esse título aí, o interessante é que Maurício ele vai perguntar a mim na saída. Eu acho que ele vai ficar bem gravado. Acho que ele não vai perguntar não. O título é Pessoas entregues a Satanás. Pesado o título, né? Porque, gente, quando a gente... No nosso dia a dia, o que é que a gente faz? A gente entrega as pessoas a quem? A Deus. Vai na paz de Deus, Deus te acompanhe, Deus te proteja, Deus te leve e te traga. E aí, qual é a palavra que vem para mim? Pessoas entregues a Satanás. Eita, foi pesado. E aí eu tive que escutar várias vezes essa pregação. Eu tive que transcrever ela, eu tive que meditar, eu tive que refletir. E aí eu creio que Deus ele me fez compreender a palavra e eu acredito que ela vai ser útil para que a gente possa meditar nela. E aí,
A gente vai meditar inicialmente em 1 Timóteo e a gente vai encontrar na Bíblia, não que tenha sido o primeiro momento em que chegou essa palavra, né? Mas que é o primeiro verso para a gente meditar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E aí o nosso querido Paulo, ele falando ali para o nosso amigo Timóteo, conhecido da Bíblia, né? E aí ele vai trazer aí uma palavra que ela já é muito conhecida, mas aí a gente vai para o finalzinho também e vai compreender o contexto. E diz assim, ó, o verso 18 está assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Por que filho? Porque era filho na fé, né? Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Que palavra pavorosa, né? Olha ali, ó. Que situação pavorosa. Ser entregue a Satanás. E aí, no finzinho aqui, ele fala uma palavra que explica e resume o que aconteceu com aqueles homens. O que é que eles fizeram, gente? Aí bem no finzinho tem dizendo o que eles fizeram. E aí, vocês perceberam a palavra-chave do texto todo? Eles fizeram o quê? Blasfemaram. E eu pergunto, que eu quero que fique bem gravado para vocês, qual o nome deles? Himeneu e Alexandre. Muito bem. Entregue ao inimigo de Deus. Será que é possível? Alguém que Deus criou, que Deus cuidou, que Deus estava sempre ali acompanhando, e nesse momento o conselho daquele homem de Deus foi o quê? Que eles sejam entregues a Satanás. Por causa de uma atitude terrível. Ele foi entregue ao devastador de famílias, ao príncipe desse mundo, ao inimigo primeiro de Deus, ao inimigo das nossas almas. Foi entregue aqueles dois homens. Mas eu pergunto, quantos estão sendo entregues ao maligno? Na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Gente, o que é que a gente tem visto desse mundo? Pessoas que estão se entregando totalmente. Comentei com Clarissa, eu tenho uma cliente que ela sempre coloca no status dela falando sobre Exu, falando sobre esses trabalhos. E eu fico impressionada, meu Deus do céu. E assim, às vezes ela coloca assim, eu sei a colheita que eu estou fazendo. Então você vê que aquela atitude daquela pessoa não é uma pessoa que está sendo enganada. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então é algo totalmente intencional.
E aí, pessoal, é muito sério. Bora passar, amigo? Passa aí. Emineu foi entregue, como eu falei, a Satanás. Passa aí, amigo. E também o Alexandre foi entregue, né? Pode passar. E aí, olha quem foi entregue a Satanás. E que momento foi esse, pessoal? Quem sabe? O Espírito levou Cristo até o deserto e o entregou a quem? Ao diabo, para ser tentado. E aí, gente? Veja que situação. Muitas vezes a gente questiona uma angústia que sobrecai na vida da gente. E a gente às vezes não compreende. E eu entendi quando eu estudei várias vezes essa palavra, por quê? Haverão situações que pode ser que nossa vida seja entregue nas mãos de Satanás. E aí? É difícil, gente. É difícil você imaginar isso? É. Paulo tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne, ele foi chamado de mensageiro de quem? De Satanás. Em um momento, o próprio Cristo, ele foi questionado por Satanás, que pediu a quem? Pedro. E Satanás queria cirandar na vida de Pedro. E aí? Em todos os casos acima, Deus tinha um propósito celestial. Passa aí, meu amigo. Volta. Passou demais. Aí. Mas passou demais, não foi porque você errou não, viu? Foi eu que errei, tá certo? Gente, vamos ver o que é que tem em 1 Coríntios 7, e aí você deixa a tua Bíblia aberta enquanto eu vou falando de uma pessoa que era muito especial e que ele foi também entregue a Satanás. Quem lembra aqui? Quem lembra outro homem que ele era muito especial e foi entregue a Satanás? Jó. Ele foi entregue literalmente. Por quê? Satanás foi na presença de Deus e questionou. E o que foi que Deus fez? Só não tire a sua vida. Vamos ver o que é que tem aí em 1 Coríntios 7, versículo 13 e 14. Bora ver? Primeira Coríntios 7, versículo 13 e 14. Veja o que acontece. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Gente, as pessoas são beneficiadas na presença das pessoas que estão em Cristo Jesus. Amém? Na Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Mas se você anda com uma pessoa que está sempre na presença do Senhor,
a tendência é você cada vez se sentir melhor, cada vez você receber a bênção. E cada vez, através da vida daquela pessoa, Deus transformar a sua vida. Por quê? Se a mulher que ela foi liberta, salva, curada e sarada no sangue de Jesus, ela foi uma boa companhia para seu esposo, através das atitudes dela, o esposo vê a Cristo, Deus vai fazer através dela o quê? Uma grande transformação. Não é verdade? Veja só. Uma mulher ela falou para o seu próprio marido: amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí? Deus perdoou essa mulher, ele compreendeu a sua dor. Mas a vida de quem estava em jogo ali? Jó. Vocês imaginam o próprio Deus chegar diante de Satanás e dizer assim: esse é um homem íntegro. E os relatos dizem que ele não era um homem bom, ele era o melhor homem da sua época. Ele era um destaque. Ele foi chamado de íntegro. Imagina você ser tido diante do Senhor como um homem íntegro. É algo excepcional. Por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó? Ele conhecia Jó. Ele conhecia Jó. Deus nos conhece. Ele sabe até onde a gente vai suportar sendo fiel a Ele. Será que se Deus entregar nossa vida hoje para ser provada, como será o resultado? Gente, sabe por que eu trago essa situação para aqui? Muitas pessoas que estiveram aqui, Satanás pediu a sua vida para se andar. Ou não. Pois por alguma dificuldade, essas pessoas já estão aqui, já estão longe dos caminhos do Senhor. A gente sabe. E eu digo, muitas são as dificuldades que virão. Uma mulher, ela sempre pegava o ônibus no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? Ela escutava a batida. Uma batida diferente. Eu estava assistindo, eu estava escutando, eu até lembrei de Maurício, desculpa aí, Maurício. Eu estava escutando Daniela Mercury e vários outros baianos. Eu acho que já assisti esse vídeo. Eles dizem que não importa se está sendo citado ou está sendo cantado sobre Deus. Se tiver a batida de Exu, a batida de Umbanda, quem está sendo convocado ali são demônios. Sabe o que é, gente? É o ritmo, é a batida. Aí diz assim, mas esse ritmo aqui é legal. Tá com a palavra de Deus. Minha gente, Satanás é intencional. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, ela foi incomodada pelo Espírito Santo para orar. Ela toda vez ia para aquele ponto de ônibus, sempre. Aí começou a orar. Ela intercedendo por aquele ambiente ali, para Deus atuar ali, para desmanchar. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa de lá de dentro, do centro de Umbanda, saiu, disse:
você poderia se retirar desse ponto de ônibus? Saia daqui, se afaste. Os espíritos maus, demoníacos, eles não estão conseguindo descer por causa da sua presença. Gente, por quê? Porque ela estava na presença do Senhor, ela tem um relacionamento sincero. Será que só foi por causa daquela oração? Se fosse uma pessoa que não vivesse nos caminhos do Senhor, Deus escutaria a oração dela? Não, minha gente. Muitas vezes tem pessoas que estão longe de Deus assim, Deus escuta a minha oração, não se engane não. Não se engane não. Se tiver longe da presença de Deus, não tiver o relacionamento fiel, está na Bíblia, ele não escuta não. É só falatório. Então vejam só. Deus, ele está presente. Ele diz, de acordo com a Bíblia, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Irmãos, sábado nessa igreja eu passei mal. Eu espero que vocês não tenham tido a sensação que eu tive, porque eu saí de mim. Eu fui nos bancos incomodar as pessoas que estavam conversando na presença do Senhor. Isso é necessário, gente? É não. Porque se você vir para a casa de Deus, eu acho que você tem um intuito e um propósito. A igreja como estava sábado, o Espírito Santo não queria estar não naquele ambiente não, gente. Sabe como eu me senti quando Jesus chegou e ele puxou o chicote no templo e começou a desmanchar ali aquelas pessoas que estavam gritando, vendendo aqueles animais por sacrifício. E a presença de Deus ali estava totalmente sendo banalizada. Eu fui em cada banco aqui. Acredito que as pessoas que foram repreendidas se sentiu mal. Mas diga a vocês, meus irmãos, eu fiquei arrasada, eu fiquei tremendo. Gente, a gente, para viver na presença de Deus e para a gente vir para adorar a Deus, a gente tem que ser intencional, porque Satanás, ele é intencional. Ele não está brincando de ser Satanás, não. Ele quer derrubar a igreja. E sabe qual é o momento que ele vai derrubar a igreja? Que ele vai incomodar, que os anjos mal vai querer tomar de conta, é quando a palavra de Deus for aberta. Sabe por quê? Às vezes no louvor é da boca para fora. Passou. Às vezes numa oração aqui a pessoa orou, às vezes estava orando, uma oração que já faz há 25 anos, a mesma oração. Às vezes é no automático. Mas, irmão, a palavra, Deus diz que ela não volta vazia. Ela entra e ela transforma. Sibeli estava fazendo aqui adoração infantil. Aí poderia alguém dizer assim, foi porque a Sibeli estava fazendo? Foi não. Porque a palavra que ela estava trazendo era a palavra de Deus. E quem estava sendo desrespeitado não era ela não, não era eu não, era o próprio Deus. Porque ele disse que estaria presente. E eu senti a presença dele aqui. Mas aquilo ali me incomodou. Deus diz que a igreja é um lugar onde pessoas não crentes, incrédulos, devem estar. Sabe por quê? Eles serão respingados com a bênção que chegar para as pessoas que têm a intenção verdadeira de louvar e engrandecer o nome de Jesus. A bênção vem para Maurício. Quem está por perto? Um irmão que está aqui, não é crente. A bênção respinga para quem? Para ele. Onde é que é para a gente estar? Uma pessoa que crê em Deus e uma pessoa que não crê em Deus. É onde está sendo estudada a palavra, porque Deus diz que a transformação ela vem através do ouvir da palavra de Deus. Gente, o espinho na carne, que a gente falou anteriormente aí, ele tinha um propósito celestial.
Eu acredito que era, primeiro, manter Paulo dependente totalmente de Cristo. E também, sabe o que, Shirley? Paulo cometeu muitos crimes. Ele vai sair ileso desses crimes que ele cometeu? Não, gente. Maurício sabe. Você cometeu um pecado, um erro. Deus diz o quê? Lança os teus pecados aonde? No mar do esquecimento. Que bênção. As consequências. Davi perdeu seu filho por causa das consequências. Tantas outras pessoas receberam as consequências. A consequência, eu acredito, de Paulo era o espinho na carne. Passa aí. Aqui, gente, Apocalipse 7 fala sobre os redimidos que sofreram muito nas mãos do inimigo de Deus. O que é isso aqui? São pessoas crucificadas. Vocês sabiam que o lugar, a arena, onde eles eram mortos, foi na primeira Basílica de São Pedro? Era uma arena onde os cristãos eles eram jogados aos leões, eles eram crucificados, eles aqui era tocado fogo, porque era a mesma, como se fosse a mesma penalidade para as pessoas que cometiam a atividade de bruxaria, né? E às vezes eram soltos cães vorazes, leões famintos, enfim. Aqui também temos capítulo 2 de Apocalipse, que fala sobre os que morreram na Idade Média, entregues aos sofrimentos, afligidos por Satanás por motivos soberanos. E eu pergunto, Ramos, aquele sangue daqueles fiéis, ele servia de quê? De estímulo. Os que eram maus e os que atuavam de maneira, como é que eu posso dizer, intencional para acabar com a vida dos fiéis, eles diziam, essa atuação que a gente está fazendo aqui é como se o sangue dos fiéis fosse um fertilizante na terra. As pessoas, quando vê as pessoas morrendo em nome de Jesus, aí que as pessoas se convertem. Aí que as pessoas se tornam fiéis a Deus. Então, veja só. Eu pergunto, Jesus foi levado ao deserto com que propósito? Para que ele fosse preparado para o que ele ia passar onde? Na cruz do Calvário. Jejum e oração. Tentação forte ali de Satanás. Mas ele saiu daquela situação como? Fortalecido, não é? Pedro, ele era aquele homem que ele amava a Jesus, mas ele era o quê? Impulsivo. Falava o que queria. E aí, por uma dessas e outras, Satanás disse assim, Pedro é meu, passa para cá. Mas vejam só, tem gente que é entregue, essas pessoas todas que foram aí entregues na mão de Satanás por algum momento, ou por alguma coisa, algum motivo, eles foram propósitos divinos. Agora, a gente vai ler, a gente já leu aí, pessoas que foram entregues porque eles foram entregues para ser julgados, vivos, entregues a Satanás. Pode passar aí, viu? E quem foram esses homens? Emineu e Alexandre. Eles foram entregues a Satanás. Aí eu pergunto, por quê? No finzinho aí do verso, fala sobre blasfêmia, né? E eu pergunto, irmãos, teve algum homem
fora esses dois, que também foram entregues a Satanás, a gente pode lembrar de Saul. Gente, Saul, ele era o quê? Antes de virar rei? Ungido. Ele pertencia a quem? Ao povo de Deus. Foi tirado para servir a Deus e governar o povo. Passa aí, pode passar. E aí, gente, o que foi que aconteceu com Saul? Para ele ser entregue na mão de Satanás. Vamos ver aí? Ele tinha julgamentos precipitados. Ele tinha, gente, sabe o quê? Muitas vezes ele viu uma coisa e ele simplesmente julgava aquilo ali precipitadamente. E ele tomava decisões estúpidas diante de pressões. Ele não era uma pessoa que ele tinha um temperamento ideal para ser um rei. Ele não era. Porque se uma situação em que você está oprimido, você se torna uma pessoa estúpida, você não vai fazer a vontade do Senhor. Você vai ficar o quê? Perdido e desorientado. Outra coisa, Saul caiu em profundo orgulho. Ele disse o quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu fui colocado como rei. Outra coisa, Saul desprezava Samuel. E eu pergunto, quem era Samuel? Profeta de Deus. Gente, Deus muitas vezes ele usa a pessoa para nos orientar e às vezes a gente não quer. Ele desejava o controle unilateral. Como assim? Se foi Deus que botou ele, quem era que era para orientar ele? Deus através do profeta, mas ele não aceitava. Ele queria fazer tudo da forma dele. E ele assumiu o papel de sacerdote. Gente, é muito perigoso. Às vezes a gente faz, sabe o quê? A gente critica o nosso pastor. Não pode. A gente não pode assumir o lugar do pastor, nem a gente pode questionar o pastor. Quem botou o pastor aqui? Foi Deus. Se ele quiser, ele tira. Aí vem aqui, ó. Saul assumiu o lugar de sacerdote. Samuel já tinha marcado com Saul. O que foi que aconteceu, Cecília? Saul não quis esperar o momento certo, vestiu a túnica, fez o sacrifício e estava tudo certo. Quando Saul chegou, disse, bora fazer, ele disse, Samuel chegou, ele disse, já está tudo feito, já está tudo pronto. Como é que pode? Se Deus botou você para uma função e você quer assumir uma função que não é sua, não pode. Não pode você assumir. Ele se tornou ganancioso, ele queria tudo para ele. E ele se tornou, ele aí teve um momento que quando ele foi contrário ao que Deus queria, ele foi em busca da pitonisa de Endor. Quem era? Lembra, irmão Ramos, quem era ela? Ela era uma vidente. E Deus disse que não era certo e a gente sabe. E em busca de quê? Necromante. E quando ele chegou lá, ela questionou: por que viesse me botar numa situação difícil diante de Deus? Não foi assim? Por quê? Tem lugar, gente, que a gente não deve entrar. E o próprio demônio, ele reage contra. Porque ela estava possuída? Estava. Isso é possessão demoníaca. Tem pessoa que está passando situação, gente, que ele diz assim, ao invés dela orar a Deus, eu vou numa, que o povo diz como é? Mãe de santo. Vou numa mesa branca.
vou numa pessoa ali que diz as coisas, lê a mão. Isso é o que, irmãos? De acordo com a Bíblia, é possessão demoníaca. E foi aí onde o Espírito Santo se retirou totalmente da vida de Saul. E Saul foi entregue a quem? Aos demônios. Ele estava possuído. Passa aí, Christopher. Quando a pessoa está possuída, gente, olha o que acontece. Ele era agressivo. Ele queria atentar contra a vida de quem? Davi, o ungido do Senhor. Olha, Davi. Vocês não estão vendo, mas Davi aí, ele tem na mão uma harpa. Ele se empenhava em adorar a Deus. E Saul, uma lança, tentando contra a vida dele. E ele foi acometido de um pecado ou de uma obsessão chamada egomaníaco, que é uma pessoa que não sabe lidar com a vitória dos outros. Só eu posso ter vitória, só eu posso ter as coisas. E o que acontece? O que as pessoas diziam? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então ali ele se enfurecia. Pode passar, viu? Pode passar. Então, gente, aqui fala também de Judas. A gente não vai ler, vai passar mais um pouquinho. Gente, Judas estava onde? Numa reunião santa. Podia, Clarissa? Judas está num lugar melhor do que na Santa Ceia, sendo servido pelo próprio Deus, tendo seus pés lavados pelo próprio Jesus Cristo. E aí, Ramos? Ele era para sair de lá como? Maravilhado, regozijado. O que foi que ele fez? Deu lugar a Satanás, vendeu a Jesus. Ele diz assim, ó, o comentário diz assim, ó, quando Judas saiu da ceia, ele estava energizado por Satanás. Gente, para ter uma atitude que ele teve, ele estava possuído. Pode passar. O diabo entrou neles, literalmente. Judas e Saul saíram do local abrigado e protegido por Deus, lugar abençoado para as garras do inimigo, diretamente. É decisão, gente. Ir para Cristo ou ir para Satanás é decisão. Pode passar. Pode passar. A gente tem aqui um casal que eles literalmente escolheram se entregar a Satanás. Eles fizeram um voto. Gente, na Bíblia diz que a gente é obrigado a fazer voto? Não. Deus diz, não faça voto não. Mas se fizer, que cumpra. Disse que ia fazer uma doação, uma oferta, e o que foi que aconteceu? O marido chegou lá, eles disseram assim, diga lá, meu filho, o que foi que você fez? Vendi o terreno, está aqui minha parte. Está tudo certo? Você tem um voto a Deus? Fiz. Está tudo certo de acordo com o voto que você fez a Deus? Tem certeza? Não está mentindo? E eu pergunto, você mente? Eu minto? Por que eles foram fulminados na hora? Porque eles fizeram um voto. Eles fizeram um voto. Ananias morreu, enterra, agora vem Safira. Diga agora você. Como foi? Está aqui o dinheiro todo. Tem certeza? Tenho. O marido já tinha sido enterrado lá. Pronto, foi fulminada. Por quê? Deus é ruim, hein? Para que sirva de lição. Pode passar. 2 Timóteo 2,19. Bora ler, bora? 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece
tendo este selo. O Senhor conhece o que lhe pertence, e mais, afaste-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Gente, eu pergunto a você, por que Deus foi tão mais rígido com Safira e Ananias? Porque eles se diziam crentes. Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Mas, minha gente, a gente não pode brincar com a realidade, não. Se a gente sabe da verdade, a gente tem que seguir a verdade. Então, veja só. Vamos aí pular para 1 Coríntios 5, versículo 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Veja aí. Aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso, vocês teriam de sair do mundo, certo? Vocês entenderam essa parte aí, gente? Ele não está dizendo em relação às pessoas do mundo, porque realmente a gente não vai se associar com quem é do mundo, ok? Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devam julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Gente, isso é muito sério. Olha, aqui quando diz aqui, olha, o irmão devasso é aquela pessoa imoral. O avarento é aquela pessoa egoísta, só pensa em si mesmo. O idólatra, ele pode ter vários tipos de idolatria. Eu não idolatro uma imagem, mas pode idolatrar outra coisa. Aqui, maldizente, o que é o maldizente? É o fofoqueiro. É o que vive botando as pessoas em situação de confusão, de intriga. Aquela pessoa que é o bêbado ou ladrão, o bêbado, ele é comparado também com as pessoas que comem devidamente, que muitas vezes come tanto e fica embriagado. Chama-se glutões. A própria Ellen White fala sobre isso. As pessoas comem tanto que a sua mente fica deturpada, não consegue ter um relacionamento com Deus, porque sua mente está tão alienada. Os ladrões não é só aquela pessoa que rouba, não. Às vezes é uma pessoa que compra, não paga, se compromete com algo e não cumpre. Isso é errado. Isso aí é uma pessoa que é considerada uma pessoa que é ladrão. Então vejam só, Deus, quando ele falou sobre isso, ele falou de pessoas que estão no nosso meio e que muitas vezes a gente percebe o erro da pessoa. Você vai condenar essa pessoa? Vai não. Você vai orar por ela, você vai interceder por ela, mas você tem direito de comer com ela na sua mesa? Você tem direito de conviver com ela no seu meio? Faça isso não. Você está trazendo perdição para a sua vida. É normal a gente ver que existe um ambiente, até mesmo de igreja, mas que as pessoas têm julgo desigual. Não tem o mesmo pensamento santo e santificado para Deus. Então essas pessoas não devem nem mesmo chegar para vir à sua mesa.
Uma coisa que eu achei também interessante, que diz assim, olha, os imorais está totalmente ligado ao o mandamento do adultério, a pessoa imoral. Muitas vezes assim, o imoral ele está ligado à prostituição. É verdade? É. Mas o que seria prostituição e adultério? Assistir filmes pornográficos? Ou fotos ou cenas? Sim. Mas aquela pessoa que se veste indevidamente mostrando parte do seu corpo, com intuito sensual, com intuito de desonrar o Senhor, isso é adulterar. Isso aí, a pessoa está trazendo para aquele ambiente o quê? Algo de ruim, que a pessoa olha e diz assim, essa pessoa não está bem vestida. É uma transparência? É uma roupa curta? É um corte? É um decote? Deus fala sobre isso. Seria a questão de algo que puxa para a sexualidade. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado. Vamos passar aí para a gente terminar logo, para não ficar muito tarde. Aqui é a irmã Maísa falando. Ela disse que há mais de 50 anos ela está na missão da proclamação do Evangelho. E ela afirma que nunca viu tanta gente decidindo por um lado ou por outro. Ou seja, pessoas que dizem assim, eu quero seguir o que é bom. E pessoas também que dizem, eu quero seguir o caminho do mal. Não existia realmente, eu não tinha essa sensação. Hoje em dia as pessoas estão declaradamente dizendo, eu estou aqui para fazer o que é ruim, o que é mal, né? Vamos passar? Aqui, gente, tem 3 heróis da fé, Enoque, Moisés e Elias. O que tem em comum? Já foram levados, não é? Estão vendo o quê? Sua descendência. Gente, aqueles que obedecem ao Senhor, eles verão as bênçãos aonde? Na sua descendência. Temos que ter uma responsabilidade muito grande. A gente tem que entender que as nossas atitudes, elas terão o quê? Resultados. E resultados que podem ser maravilhosos, como os ramos, como eu aqui, a gente falou, citou nossas famílias, né, nossos filhos vão ser abençoados. Pode passar, Christopher. E aí, é afirmado que a má teologia, ela sempre surge de um coração imoral, ou seja, falsos profetas e falsos cristos que estão lá em Mateus 24, 24. A doutrina de um homem é a acomodação dos seus maus costumes. E eu digo a você, será que algo da minha vida, ele vai prejudicar a vida do meu irmão? Isso é algo que a gente tem que pensar. É uma responsabilidade muito grande. Pode passar, para a gente já terminar aí. A maior luta e o maior desafio do adventista será o decreto dominical, porque alguns irão se vender nessa época. E eu pergunto a vocês, muitos irmãos, quando chegar lá no decreto dominical, que ceder, é porque já cederam hoje. Estão cedendo hoje. Então, qual é a questão? Que lá na frente cede a uma coisa é porque ele já está sendo o quê? De costume. Alguns vão se impressionar. Eita, tal pessoa no decreto dominical, ele tomou a decisão pelo lado errado. Mas ele já vinha tomando decisões. Muitas vezes de forma não publicamente falando. Mas ele estava tomando decisões. E aí vai ser um momento decisivo. Pode passar, viu? Cristo, ele nos dá a chance hoje de fazer o que é certo, de estar no braço dele e de entregar a nossa família. Qual é a oportunidade que a gente está aproveitando? Para fazer o que é certo, o que é bom? Para realmente viver o que Cristo quer de nós? Muitos dizem assim, não é fácil pregar o Evangelho,
Não é fácil viver o Evangelho. Irmãos. A gente, para falar de quem a gente não convive, de quem a gente não conhece, é difícil. Mas se eu disser assim, Neto, fale do seu pai, vai ser fácil. Conta como ele é, o jeito dele. Vai ser fácil, Neto? Vai, porque Neto, ele convive com o pai dele ali, ó, todo instante. Está sempre perto, né? Sabe quando ele está triste, quando ele está feliz. As coisas que ele gosta e as coisas que ele não gosta. Sabe ou não sabe, Neto? Sabe? Quando a gente tem uma relação fina, próxima, sincera e fiel com Cristo, não vai ser difícil para a gente, não. Viver o Evangelho. Pregar. Não vai ser difícil. Porque a gente vai estar falando de quem a gente conhece verdadeiramente. Porque para Deus é tão fácil falar da gente. Porque Ele está o tempo todo com a gente. Foi fácil Ele dizer assim, meu servo Jó, vai lá. Vai conhecer Ele. Porque Satanás ele foi leviano ao dizer assim, rapaz, Jó, tu dá tudo a ele. Carro, tudo de bom, filhos, esposa, empregados, terras. Mas por que Satanás estava afirmando aquilo? Ele não conhecia Jó. Porque se ele dissesse assim, isso aí vai ser fiel até o fim, eu vou me envergonhar. Ele não tinha nem citado o nome. Né? Que a gente possa tomar decisão diária. Que a gente possa viver o Evangelho. Sabe por quê, gente? As consequências virão e vai ser tão bom. Vai ser tão bom a gente não só viver com Cristo aqui, a gente viver eternamente no céu com Ele. Porque eu digo a vocês o que eu já disse anteriormente. Aqui é só uma brisa. É um tempo, um período tão pequeno. Mas eu digo a vocês, eu amo vocês e amo muitas pessoas mais. E sabe quantas pessoas eu quero que esteja lá comigo no céu? Todos. E vai ser uma alegria, tanto para mim, como para vocês, como para Deus. Por quê? Ele quer viver conosco eternamente. Ele viveu, morreu com essa finalidade. Ele ressuscitou para que isso fosse possível. Então, que possamos, hoje, permitir ser entregues na mão de Cristo. Entregar nossa vida diariamente, nossos filhos. Possamos crer em Jesus, mesmo em dificuldade, mesmo em provações. E se um momento Ele disse assim, olha, Ramos está aí. Pode atuar na vida de Ramos, na vida de Carol. A gente tem que entender que mesmo que Satanás venha querer se andar na nossa vida e querer e fazer algo, Cristo vai estar com a gente. A gente não está aqui para pregar que nada de ruim vai acontecer com a gente, não. A gente vai ficar doente, passar por provação, mil coisas. Mas Cristo, Ele estará sempre ao nosso lado. Vamos ficar de pé? Vamos louvar? Não sei como
pastor e questionou: pastor, por que esse irmão, toda vez que eu vou pregar, ele sai? O pastor disse assim: irmã, ore por ele. Os anjos do mal não permitem que ele fique, porque a palavra é para ele. E Deus quer libertar ele através da palavra. Mas Satanás não permite. Minha gente, muitas coisas vão acontecer aqui nessa igreja para que as pessoas faltem o culto. Porque é Maurício que vai pregar, porque é Carol, porque como Saul, eles tinham aqueles que traziam a palavra do Senhor como chatos, pessoas que traziam o estudo da palavra. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e dessas pessoas, que Deus seja louvado e que Ele continue nos usando. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso Pai, que nós possamos ter discernimento, que a gente possa, Senhor, compreender o que é que Satanás tem feito e o que é que ele quer fazer. Porque, Senhor, muitas vezes a gente está sendo tão envolvido, mas sabemos, Pai, que o que ele quer é fazer possessão. Ele quer que o Espírito Santo ele se retire, Pai, para que ele possa habitar. Mas isso não vai acontecer, porque Tu és maravilhoso e fiel. Nesse momento, Senhor, eu consagro mais uma vez a igreja do Campos. Todas as pessoas que são dessa igreja, eu consagro, Pai, a Ti, através do sangue que o Senhor verteu na cruz. Eu consagro a cada homem, cada mulher, cada criança, eu consagro, Pai, para que eles possam ser habitados pelo Teu Espírito Santo. Para que Satanás ele não tenha lugar na vida dessas pessoas. Eu não sou consagro um ou dois, Pai. Eu consagro a todos, para que eles sejam libertos, remidos, sarados e curados pelo Teu sangue, Pai. Que a cada dia o Teu Espírito Santo ele encontre morada, ele habite e ele transforme, e que ele possa, Senhor, transbordar através das atitudes dessas pessoas, que possam ser atitudes, Pai, de louvor sincero, que eles possam louvar, Senhor, o Teu nome através do falar, do andar, que eles possam ser usados por Ti, Senhor, na hora de dizimar, ofertar, louvar, pregar, que tudo, Pai, seja para a glória do Teu santo nome. Eu repreendo, Senhor, firmemente, com o poder da Tua palavra. Eu repreendo, Senhor, os anjos maus, os espíritos ruins, que têm encontrado habitação, têm encontrado lugar, Senhor, nas reuniões dos crentes, Pai. Eu repreendo, para que eles sejam expulsos e que possamos, Senhor, cada um de nós, dar espaço ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor se faça presente e se sinta bem, Pai, no nosso meio. Esses são os favores que nós te pedimos. Desde já, Senhor, nós te agradecemos, confiantes no poder, na honra, na glória que tem o sangue de Jesus.